Se você tiver preguiça, você não vai ter paciência. Teve uma vez uma história de uma aluna minha que foi muito forte, muito impactante mesmo, que ela falava assim que quando ela tinha 7 anos, um professor dela pegava os desenhos dela e falava que estava tudo errado, e rasgava os desenhos dela. Isso dá uma aflição, né? Como assim rasga o desenho, joga fora, faz coisas assim com... E claro que isso é muito traumático, isso gera um grande impacto. Você fala, nossa, eu vou me mostrar e vão fazer isso comigo. Por que eu vou me mostrar? Quando você lida com essa crença, às vezes você passou por coisas assim que não necessariamente foram ditas e nem foram tão fortes. Mas assim, pode ser às vezes um olhar, sabe, olhar de reprovação, faz assim, olhar crítico que vem de canto, que a gente sente, ele é muito forte também, porque ele te coloca para duvidar disso que você tem. A beleza também tem muitas formas. A beleza não é de um jeito só. A beleza é um estágio, um estágio que é um estágio da manifestação, né? Ela não é só uma forma. Por exemplo, dar um exemplo aqui sobre isso. Se a gente pegar, até para a gente pensar nessa questão da beleza, né? A mudança social, isso que acontece, ele é um estágio da beleza, dessa transformação, certo? Então, mas porque se a gente fizer uma analogia e pensar num quadro de extrema perfeição, certo? Aí você pega, por exemplo, uma Madonna, de repente, do Rafael, uma coisa assim que é bem um renascimento, aquela coisa, né, acadêmica, bonita, perfeita e tudo mais. Aí você, imagina que você pega aquele quadro e você começa a jogar um ácido e começa a dissolver aquela pintura, certo? Aquilo vai ter um estágio, né, que ele vai começar disforme, vai começar a ficar monstruoso, vai ficar esquisito, vai ficar feio, vai dar um sentimento estranho, você fala, nossa, que coisa esquisita, certo? Mas conforme você vai trabalhando, mexendo naquelas cores e fazendo aquilo lá, o que acontece? Num dado momento, as manchas, a gente sabe que as cores, as manchas, elas têm uma beleza, elas podem atingir também um estado de beleza, né? Que é uma outra beleza, que é um outro estágio, entende? Gente, entenda uma coisa, isso aqui eu estou falando é uma metáfora, e ela também mostra que cada um tem uma forma de mostrar essa beleza, de atingir essa beleza, que ela não é igual para todo mundo. Quando a gente fala isso aqui, né, como eu falei dessa transição, né, das manchas e tudo mais, o que acontece? Isso vale também, né, também para coisas que são meio na gente, que tem essa cara meio de resíduo, de coisa meio disforme, certo? E que precisam chegar num estágio, né? A gente também tem isso. Então, quando você prossegue o seu trabalho, peraí, o que eu tenho que aprender? Como que eu vou me elaborar aqui? Quando você prossegue o seu trabalho, você pode chegar num estágio de beleza muito interessante, às vezes mais interessante até daquilo que você achava que você falava, que você colocava como o máximo, que era já unanimemente belo, nesse sentido de belo que vocês estão entendendo, né? Então, ela acha muito mobilizadora de transformações sociais, pessoais, entende? Estéticas, de linguagem, um monte de coisa acontece aí. Tem um ingrediente que é fundamental para você fazer arte, para você fazer todo esse desenvolvimento que a gente está falando. Por quê? O fato de você fazer, de ser único, ser pessoal, ser de verdade, ser que vem de dentro para fora, o fato disso ser assim, não significa, gente, de forma alguma que você está pronto já, né? Lembra disso. Significa que você está em processo, que você tem coisas para fazer. Então, não é também só cismar, né? É assim, peraí, eu tenho que trabalhar sobre algumas coisas. Se eu preciso trabalhar sobre uma técnica, que técnica que é essa? Que não vai me distanciar mais ainda da minha tarefa, né? Então, assim, por isso que, justamente, né, eu fico tão preocupada quando eu vou abordar coisas técnicas dentro do Arte Jornada, dessa questão de trazer uma técnica que seja uma técnica que te mobilize para pensar, para sentir, para trazer sua espontaneidade de volta, para liberar o seu traço de uma forma única, que você descubra um estilo, entende assim? Porque não adianta só, então os alunos precisam de técnica, vamos todo mundo fazer degradê, né? Acontece que isso significa que é um tipo de tarefa que requer um tipo de interesse, certo? Não adianta simplesmente isso não adianta nunca para nada, você simplesmente ticar as tarefas como se elas fossem só uma lista de supermercado, certo?
E aqui tem um ingrediente muito importante, é para você poder fazer a arte, chegar e, por exemplo, esse trânsito, né, que a gente falou, de chegar naquela coisa bem disforme, monstruosa, até você transformar aquilo, né, chegar num estágio de beleza, né, seja ele qual for, né? Qual será que é esse ingrediente? O que será que é isso? Que é um ingrediente importante, ele é simples. Gente, paciência, né? Não desistir, paciência. Então, nesse sentido, né? Qual é? Ó, gente, então pensa. Uma coisa que macula qualquer paciência, né? Se você tem uma coisa que, assim, por exemplo, se você tiver preguiça, você não vai ter paciência. E olha só, né? Porque, o que acontece? A preguiça, ela te distancia muito de você fazer todas as coisas que você precisa fazer. É um monte de coisa para você olhar, são coisas que você tem. Aí, às vezes, tem que ter paciência consigo, às vezes tem que ter paciência com o outro, às vezes tem que ter paciência com o aprimoramento, entende?